Oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje a gente vai falar das minhas leituras de março. Vocês devem ter reparado que não teve vídeo para as minhas leituras de fevereiro e é porque eu não fiz nenhuma leitura em fevereiro. Acompanhando aqui o canal, os últimos vlogs, vocês já devem saber, mudei de emprego, ainda tenho um filhote, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E acabei deixando a leitura de lado nesse mês de fevereiro, então já vamos pular para março. Pra dizer a verdade, março eu também comecei não lendo muita coisa, não lendo quase nada, pra dizer a verdade. Eu tinha 2 leituras em andamento que estavam em andamento desde fevereiro, porque eu, comecei leituras e só pausei e nunca mais li. Até mais ou menos o final do mês ali, dia 20, 18, enfim, finalzinho do mês, eu tava com essas leituras travadas e não tava lendo. Mas aí comecei a entrar numa rotina melhor, porque, como eu falei, fevereiro ainda tava tudo muito jogado, eu não tinha uma rotina muito fixa. E aí em março eu comecei a fazer uma rotina melhor, ter um horário melhor pra acordar, um horário pra fazer exercício, ter uma rotina mais ativa e que me deixava com mais energia. Então quando chegou o final do mês, comecei a voltar a ter aquela vontade de ler e retomei as minhas leituras travadas. No começo eu pensei que eu ia só ler esses livros mesmo, até o final do mês, só esses que estavam travados, mas eu acabei conseguindo fazer 6 leituras no total. A primeira leitura que eu terminei, como eu comentei, era também um livro que estava em andamento desde fevereiro, e foi Brigadas Fantasma, do John Scalzi. É o segundo livro dessa série da Guerra do Velho. E aqui, como o próprio nome já diz, a gente vai se aprofundar nas Brigadas Fantasma. Então, a gente tem a chance de ver um soldado da Brigada Fantasma sendo criado, nascendo, vamos dizer, tudo que ele aprende, ele entrando em combate, os pensamentos, a gente vê tudo em primeira mão, então eu achei isso muito, muito, muito legal. A gente tem o retorno de principalmente personagem do livro anterior. Eu não vou falar nada pra não ser spoiler, porque é o segundo livro de uma série. Mas eu gostei muito dele, mesmo tendo essa pausa aí de... eu levei 2 meses pra ler esse livro, segundo o Reading List. 60 dias, por aí, 58. Então, mesmo com essa pausa gigantesca, ainda foi um livro que eu gostei bastante, que eu aproveitei bastante. E a premissa dele é que o pessoal ali do governo, das FND, eu acho que se fala, eu sempre esqueço do nome dos soldados, mas enfim, esse governo, vamos dizer assim, esses militares descobrem que 2 raças alienígenas que nunca se aliaram a ninguém agora estão se aliando para começar uma guerra com os humanos. E não só isso, um humano está ajudando eles, então eles começam a procurar onde está esse ser humano para tentar entender o que ele deu de informações para essas 2 raças alienígenas, por que elas estão se aliando, sabe? Tipo, como? Raças que não costumam se aliar a ninguém, que estavam em guerras entre si, e uma delas, inclusive, é aliada dos humanos. Então eles estão tentando entender o que está acontecendo, e o livro todo vai se baseando nisso. E a gente vai ter um soldado aqui da Brigada Fantasma sendo criado especificamente para poder ajudar nessa guerra, só que ele mesmo não sabe disso. Não vou dar muitos detalhes, porque essa parte é muito interessante, mas é tipo assim, ele é criado como se fosse um soldado comum, mas ele tem uma importância vital aí nessa história dessa guerra, só que ele não sabe disso. A gente sabe, o comandante dele sabe, mas ele não. Então também é uma jornada bem interessante. Eu gostei muito e o final tem aquela vibe de tudo ficou bem, assim como no primeiro livro, mas também abre ali um ponto e uma discussão e principalmente deixa um chão para uma coisa grandiosa que pode vir aí no próximo livro ou ao longo da série. Eu não tenho certeza, porque eu não sei se essa série foi pensada como uma primeira trilogia e segunda trilogia ou uma série de 6 livros. Eu tô pensando em 2 trilogias porque elas foram divididas assim, pelo menos ali no box da Aleph, mas não tenho certeza. Então não sei se essa coisa que acontece aqui no final vai explodir já no próximo livro ou se é uma coisa que vai ser levada aí ao longo dos 6. Mas gostei bastante. Eu terminei o livro com 4 estrelas. Eu não consigo analisar assim se eu gostei mais do primeiro ou desse livro, porque são propostas muito diferentes. O primeiro a gente tem uma conexão maior, porque vai falar de um ser humano entrando para essas forças armadas alienígenas, vamos dizer assim. Então a gente vê todo o processo dele de mudança e de melhorias no próprio corpo para que ele consiga entrar numa guerra mesmo tendo 75 anos. E aqui a gente já vê meio que uma criatura sendo criada do nada, As Brigadas Fantasma têm isso, então os soldados aqui são diferentes dos soldados humanos que têm seus 75 anos e suas vivências e se transformam em uma máquina para a guerra. Aqui a gente vê criaturas sendo
simplesmente existindo do nada, com um corpo de adulto, com capacidade de lutar e com muita força, mas a mentalidade deles é zerada, é limpa. Então é como se eles tivessem 1 ano, bebês, meses, só que eles já são muito mais do que aqueles soldados humanos, sabe? Então é um conceito muito diferente, não consigo analisar qual dos dois eu gostei mais. Aí no Kindle foi minha única leitura em e-book. Eu li Electric Idol, da Katie Robert. Esse livro faz parte da série do Dark Olympus, que tá saindo aqui no Brasil. Esse livro, inclusive, saiu como Ídolo Elétrico. Eu não sei, na verdade, se já saiu o livro ou se tá em pré-venda, mas é só dar uma olhada por aí. O primeiro livro foi Deuses Neon. Eu amei Deuses Neon, foi um hot, assim, muito bom, eu gostei bastante. Tem essa parte dark, né? Uma parte mais obscura, uma parte com morais duvidosas, mas eu curti bastante o livro. Ele me lembrou, assim, o primeiro Deuses Neon, muitas inspirações de Corte de Espinhos e Rosas e coisas do tipo. E aí, depois daquele livro, eu li um 0.5, eu acho, ou 1.5, eu não lembro a numeração, mas era uma novela, e era a novela da Medusa, e eu não lembro o nome da outra personagem, mas ela era uma relação entre a Medusa e uma outra mulher. Só que eu achei muito ruim mesmo. Era uma novela, era super curta e mesmo assim eu tive que me forçar a terminar. Não comprei esse casal, não comprei a história, eu odiei. E aí por conta dessa experiência, né, de ter uma muito boa e aí a novela que foi tão ruim, eu acabei não dando continuidade à série por muito tempo. Eu até comecei algumas vezes o Electric Idol e acabei abandonando, tipo, ai, não quero ler agora. E aí esse mês resolvi, vou tentar, queria ler algum romance. E a maioria dos romances que eu tinha selecionado como opções eram sequências. Começar a terminar umas séries, né? Porque eu começo muitos romances e a maioria desses romances hoje em dia fazem parte de séries. Admito que nem todos eu quero continuar, mas os que eu gosto muito eu quero. Então peguei e, cara, foi incrível. Eu terminei esse livro com 4,5 estrelas. Ele vai falar de pessoas que estão mais na margem ali dos deuses do Olimpo. Então aqui o nosso foco é Eros e Psique. Psique é uma das filhas de Deméter, então é a irmã da Perséfone, que a gente vê no primeiro livro. E o Eros é o filho da Afrodite, é a pessoa conhecida ali no Olimpo como cão da Afrodite, a pessoa que faz as tarefas dela, a pessoa que faz as tarefas ruins dela, né? Que vai atrás de quem está batendo de frente com a mãe dele, vamos dizer assim. E aí uma noite nesses bailes do Olympus que a Deméter está tentando novamente um plano de casar uma de suas filhas com o Zeus, nesse caso o novo Zeus, ela tá tentando casar agora a Psique com o novo Zeus, e ela dá uma escapada e acaba encontrando o Eros voltando de algum lugar totalmente ensanguentado, e ela resolve ajudá-lo. Isso pra ele é uma coisa totalmente absurda, porque ele mesmo comenta que nem se os amigos dele vissem ele nessa situação não iriam ajudar, porque amizades à parte, o Olympus é um lugar brutal e cada um por si. Depois que ele ajuda ela, um fotógrafo acaba tirando fotos disso e publicando nas redes. Só que Deméter e Afrodite são meio que inimigas mortais, porque as duas estão sempre batendo de frente, tentando fazer os casamentos ali do Olimpo, tentando colocar as pessoas que elas querem pra casar com Zeus ou qualquer outra coisa do tipo. Então elas são meio que inimigas mortais, e nenhuma das duas gosta quando as fotos de seus filhos vão parar ali nos tabloides, né? E meio que a história vai partir daí, porque Afrodite ordena que Eros se livre de Psique para acabar de vez com essa história e desmoralizar a Deméter, mas pela primeira vez ele não se sente tão inclinado a simplesmente obedecer às regras, né, as ordens da mãe dele cegamente. E enquanto isso, Psique acredita muito na bondade de Eros, mesmo que ninguém mais acredite. Então é uma história que segue por aí e é muito legal, eu gostei bastante mesmo, tem um hot de qualidade, o casal é fofinho, é meio, pra mim, pareceu muito um reconto de A Bela e a Fera, tá? Então eu gostei bastante, e gostei do fato de que apesar deles serem filhos diretos de pessoas que estão ali nos 13, né, do Olimpo, eles serem mais marginalizados, eles não têm tantas coisas assim envolvendo poder direto do Olimpo, como no primeiro livro, que a gente tinha Hades, né, literalmente comandando uma cidade, sendo um dos Inner Circle. Aqui a gente vê eles mais tranquilos, eles não têm tantas obrigações, vamos dizer assim,
em relação ao poder. Então eu gostei bastante disso, de ter tirado ali daquele foco central que tem no primeiro livro. Foi uma visão diferente, a gente vê mais de alguns personagens antigos, claro, né, dos 13 principalmente, e das irmãs. Eu imaginei, né, lendo esse livro, que os próximos iriam seguir as irmãs ainda, né, as filhas de Deméter, porque ainda tem 2. Porém, peguei o próximo livro e vai falar de uma das irmãs do novo Zeus e de fucking Aquiles e Patroclo em uma fucking competição para se tornar o novo Ares. Cara, eu fiquei muito ansiosa depois que eu vi essa sinopse. Minha próxima leitura também foi um que eu dei 4 estrelas e foi Noiva, da Ellie Hazelwood. Comprei nessa edição capa dura, que tem o corte de páginas muito belo. Tem que olhar aqui no reflexo quanto ele tá marcado, olha, que eu marquei com post-its transparentes, né, para não estragar o corte. Veio também com esse marcadorzinho muito fofinho. Essa foi a tentativa de fantasia da Ellie no meio de romance e eu gostei bastante. Ela é, assim, o sonho das fanfiqueiras, sabe? Vai falar do romance entre uma vampira e um lobisomem. E eu curti bastante, eu gostei do casal. A Misery é uma personagem muito legal. E eu gostei que a Ellie deu também o toque dela nessa fantasia. Então não é aqueles vampiros que a gente sempre conheceu, os lobisomens que a gente já sabe de cor. Ela deu o próprio toque ali em como eles se comportam, em como eles se alimentam, em quais são as questões dentro de cada bando, sabe? Então, por exemplo, aqui esses vampiros, eles já não se alimentam chupando sangue diretamente de humanos ali jogados. E um ponto muito importante aqui é que para manter uma paz entre humanos e vampiros, já que o território dos humanos faz fronteira com o território dos vampiros, que faz fronteira com o território dos lobisomens. Para manter essa paz entre as fronteiras de vampiros e humanos, eles têm os colaterais, ou seja, os vampiros enviam para o território dos humanos alguém de muita importância e diretamente ligados a eles, e os humanos a mesma coisa, e eles ficam ali por um ano, enfim, e vão trocando para que meio que essa aliança se mantenha, porque se alguma coisa der errado, eles matam o colateral que está ali no território deles. E a Misery é simplesmente filha do vampiro líder ali de todo o clã, e ela é também uma colateral. Então isso é um conceito difícil, né? Como se o pai dela tivesse dito: não, você não é importante o suficiente pra mim pra ficar ao meu lado, seu irmão fica, você vai ser colateral. E ela passou então uma boa parte da infância dela morando com os humanos, né? Não é um ano só, eu acho que eram 10. Enfim, ela passa muitos anos, basicamente a infância dela inteira, vivendo entre os humanos, e quando ela finalmente deixa de ser colateral e eles mandam outra criança no lugar dela, ela volta pro reino dos vampiros por tempo suficiente pra perceber que ela já não pertence mais àquele lugar e volta a morar com os humanos, se passando por uma humana. Até que o pai dela, de repente, a chama pro reino dos vampiros novamente. Quando ela chega lá, ela descobre que ele quer que ela entre em um casamento por conveniência para firmar uma aliança com os lobisomens. E ela acaba aceitando, apesar de, no começo, ela simplesmente pensar: por que eu faria isso? Eu não faço parte dos vampiros, eu não devo mais nada a vocês, já dei bons anos da minha vida sendo colateral. Mas quando ela ouve o nome do lobisomem, por algum motivo ela aceita. A melhor amiga dela humana, sumiu, simplesmente desapareceu, e ela tá doida atrás dela e tentando investigar. E alguma coisa no nome desse lobisomem faz com que ela ligue alguns pontos e aceite se casar com ele. E é isso que eu vou liberar pra vocês de história. Então é um romance com casamento forçado, casamento por conveniência, e ela vai morar ali no reino dos lobisomens, e é simplesmente incrível, gente. Eu amei, eu me diverti muito lendo esse livro, li super rápido, mas ficou com 4 estrelas porque tem seus defeitos. Eu achei a parte do nó, quem leu sabe, que foi uma das coisas que ela instituiu e criou aqui em Lobisomens, uma parte um pouco esquisita, e fez ver esse casal de uma forma muito bizarra e muito furry. Então, foi uma parte que eu achei um pouco desnecessária. E o fato de que a personagem, né, a Misery, assim como todas as personagens da Ellie, continua sendo muito tapada. Então, é a mesma coisa que ela faz em todos os livros, em que o cara tá demonstrando diariamente as coisas que ele sente, que as coisas estão escancaradas na frente da personagem, e ela simplesmente não nota. Ao ponto de que a gente já tá nas últimas páginas e eu já tô de saco cheio dela fingir que não tá notando, porque não é possível ser tão tapada. Enquanto as coisas não estão totalmente claras, branco no preto, a personagem simplesmente
a Aérea não sabe de nada, então isso é um pouco estressante no livro. E tirando isso, então, o nó e o fato dela ser tapada, o livro foi perfeito. Ainda segue a formulinha de Anne Hazelwood de casal se conhece, cara gosta dela, ela não percebe, demora muito pra eles se aceitarem, etc. Quando se aceitam, tem um momento em que o casal se separa, e ele se separa por conta de um super vilão. Isso, nos romances da Ellie, é uma coisa que também me incomoda um pouco, porque não parece crível esses super vilões poderosos entre humanos comuns no dia a dia. Mas como aqui é uma fantasia, isso não me incomodou porque faz sentido. Faz sentido ter um super vilão poderoso em uma fantasia. Então não foi algo que me incomodou. Enfim, valeu muito a pena e continuo fã da autora e gostaria que ela escrevesse mais fantasias. Aqui deixa no final, inclusive, uma brecha para seguir com o segundo livro, e eu leria. Porque eu realmente me diverti bastante lendo esse livro. É uma aguinha com açúcar, é uma fanfic época de Crepúsculo, mas eu gostei bastante. Depois eu finalizei com Sangue de Stephen King. Esse livro também é um dos que estava me acompanhando aí junto com Brigada Fantasma, que eu levei quase 2 meses para finalizar. É um livro de contos e tem 4 contos, mas no final eu acabei dando 3 estrelas para esse livro. Vamos lá! O primeiro conto se chama Telefone do Sr. Harrigan. Ele ia ter um filme, tem um filme, não tenho certeza. Vai sair um filme? Vai contar a história de um garoto que ele acaba se envolvendo em um trabalho em que ele vai ler para um idoso que era extremamente rico, é ainda, mas se aposentou e foi morar nessa cidade aí mais distante do Maine. E ele faz esse trabalho de diariamente lá ler pra esse senhor. E eles acabam desenvolvendo uma amizade, até que um dia ele sempre manda raspadinhas, né, de aniversário, de Páscoa, de enfim, pra esse garoto. E em uma dessas raspadinhas ele acaba ganhando uma certa quantia de dinheiro. E com essa quantia ele compra de presente pra esse senhor um celular. É uma coisa nova, uma coisa recente, é um celular da Apple. E ele dá, e o cara fica tipo, não preciso disso, isso é idiota, não quero me prender a isso, mas o garoto mostra pra ele as coisas que ele pode fazer com o celular, como por exemplo, você não precisa mais assinar jornal, você tem as notícias em tempo real na palma da mão, você não precisa mais esperar os seus acionistas ligarem sobre a bolsa de valores, você consegue ter diariamente e não no dia seguinte, na mesma hora você consegue saber. E isso acaba realmente interessando esse senhor e ele fica viciado no celular, até que ao longo da história ele acaba falecendo e o garoto enterra ele junto com o celular, por ter sido um presente dele e tal. E o que acontece é que ele começa a ligar para esse celular para ouvir a mensagem, né, de caixa postal, para lembrar da voz dele, enfim, por um luto que ele tá passando. Só que o celular é atendido diversas vezes, vamos dizer assim. Essa é a premissa da história. E eu gostei, foi uma história muito divertida, causou uns calafrios. Eu esperava um pouco mais dessa parte de terror, mas gostei bastante. Tem umas cenas até meio gráficas e foi bem divertido. O segundo conto se chama A Vida de Chuck. Ele é dividido em 3 atos e a gente começa no ato 3, então a gente lê meio que de trás pra frente. O primeiro ato é simplesmente incrível. Ele vai falar de uma cidade onde a gente já sabe que, por exemplo, a internet está sendo cortada, tá acabando, vamos dizer assim. Ela volta alguns dias, some de novo. As próximas coisas a assumirem vão ser a energia elétrica e coisas do tipo. Meio que o mundo tá acabando, literalmente. E a gente tá acompanhando um homem, sua ex-esposa e pessoas ali da cidade vendo isso, mas ao mesmo tempo, em todos os lugares, enquanto a cidade está acabando, estão aparecendo esses anúncios aparecem tipo essas propagandas escrito "Obrigado, Chuck, pelos 39 ótimos anos". E todo mundo acha estranho que o cara parece muito jovem, né? Então eles imaginam que seja uma foto antiga e que seja um anúncio de aposentadoria, de 39 anos de serviço. Mas isso começa a aparecer frequentemente, aparece nos outdoors, aparece em panfletos, a internet acaba, as pessoas começam a ver TV aberta, isso aparece na TV aberta, aparece no rádio, e aí quando acaba a luz ele começa a aparecer refletido em janelas, então é uma coisa assim absurda. Quando a gente descobre o que é, por que tá acontecendo, qual a relação desse cara, dessa aposentadoria com o fim do mundo, é simplesmente de explodir a mente, e eu gostei muito, muito, muito. Aí no segundo ato, né, lendo de trás pra frente, o terceiro ato foi esse, no segundo ato a gente vai ver mais sobre esse cara da aposentadoria e vai se conectar diretamente com o que acontece no terceiro ato, e foi também incrível.
Eu já tava, tipo assim, 5 estrelas favoritado pra esse conto. Aí o primeiro ato meio que foi jogado, foi meio avulso, sabe? Faz parte, se conecta, mas não foi tão legal assim quanto a ligação do segundo e do terceiro ato. Então aí acabou diminuindo ali pra umas 4 estrelas esse conto. Mas assim, o melhor do livro pra mim foi esse. Aí depois a gente vai ler o conto que se chama Com Sangue, que é o que dá título ao livro e que tem lá, tipo, 170 páginas por aí. E esse eu odiei, eu demorei muito pra ler esse conto. Ele basicamente é uma sequência direta de Outsider. E Outsider é um livro que tem como uma das suas protagonistas a Holly Gibney, que faz parte ali da trilogia do Mr. Mercedes. Aqui é isso, é a sequência de Outsider. Mas o que acontece? Eu achei extremamente lenta, desinteressante. Pareceu que o Stephen King tentou fazer uma sequência de Outsider real, oficial, um livro, desistiu no meio da introdução e finalizou para virar um conto, sabe? Então foi uma grande introdução, uma coisa extremamente lenta que não estava me chamando a atenção e que era desnecessária. E depois acabou ali meio que, é isso, fim. E é isso. Tipo, realmente não precisava, sabe? Foi uma sequência desnecessária. E acabou estragando um pouco a experiência do livro pra mim, porque o último conto, ele se chama Rato e vai falar de um autor que tá tendo dificuldade de escrever livros e tal. Ele escreveu muitos contos e dessa vez ele resolve que ele gostaria de escrever um livro. E que ele quer escrever esse livro num chalé distante, que ele já fez isso antes. Isso preocupa um pouco a família dele, porque da última vez que ele fez isso, ele ficou tão envolvido na história que ele acabou esquecendo de si mesmo, entrou em um período de depressão, sofreu bastante, quase morreu. Mas ele diz que dessa vez vai ser diferente. E ele vai pra essa cabine. E no meio de uma tempestade em que ele pensa, meu Deus do céu, será que vou morrer aqui? Tá muito caótico. Ele acaba salvando um ratinho ali no meio da tempestade e fazendo um pacto com esse rato. Essa é a história desse conto. E ela é bem divertida. Só que eu acho que eu não aproveitei tanto ela porque eu já tava cansada desse livro por conta do conto da Holly Gibney. Então, assim, pro conto dela eu devo ter dado 2 estrelas. E aí o último ficou nas 3, porque tipo, sei lá, né, eu já tava tipo, de saco cheio do livro. Então, por isso o livro acabou ficando com 3 estrelas. Tem 2 contos muito legais e um conto legal. E aí o do meio que simplesmente foi horrível pra mim e quebrou meu clima com esse livro. Depois eu li um livro que saiu na minha TVA Misteriosa. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu posto sempre no Instagram e no TikTok acompanhando esse projeto que eu postei aqui no canal. Vou tentar deixar linkado em algum lugar aqui, embrulhando uma certa quantidade de livros da minha estante que estão parados há muito tempo e sorteando, sempre que eu termino um, eu sorteio o outro pra ler ali, né, na surpresa, abrindo um presente de Natal, basicamente, e ler o que sair ali escondido. É uma forma de me motivar e acaba me motivando bastante mesmo pegar um livro do nada, sorteado, mágico e de uma lista que eu quero ler, né? Não é livros que, será? Não quero muito, vou botar na lista. Quero ler. Então o último que saiu foi Castelo Animado, da Diana Wynne Jones. É um livro que também eu tenho o box aqui completo em algum lugar por aqui. E já tá parado ali faz bastante tempo, então acabou saindo no sorteio e eu li. E pra quem reconhece, é o livro que inspirou o filme do Estúdio Ghibli, Castelo Animado. Basicamente vai falar de uma garota chamada Sophie. Ela trabalha em uma loja de chapéus junto com 2 irmãs, a madrasta e o pai. O pai acaba falecendo e aí a madrasta, se vendo com uma loja que não dá tanto dinheiro assim, percebe que ela não tem como, na verdade, manter 3 pessoas, 4 com ela, trabalhando nessa loja. Então ela pega as filhas que são dela mesmo, né, que é a Letty e a Marta, e envia cada uma para um lugar. A Marta, ela envia para aprender magia com uma amiga dela, né, que é feiticeira, e a Letty, ela manda para uma padaria, vamos dizer assim, que tem na cidade, no centro da cidade, e a Sophie, a mais velha, fica ali para fazer os chapéus com ela. Não é a vida que ela imagina levar, é uma coisa extremamente parada e ela se vê constantemente entediada. Tanto que ela desenvolve o hábito de conversar com esses chapéus, imaginando a vida que os chapéus vão levar e vão proporcionar para as pessoas que as comprarem. Como dizendo, você vai ser o chapéu de uma mulher que vai casar por dinheiro, você vai ser o chapéu que vai conquistar um homem que estava viajando pela cidade, coisas do tipo. E algumas dessas coisas ela ouve depois que aconteceram e fica extremamente impressionada. Um dia, absolutamente do nada, ela acaba indo visitar as irmãs e no caminho até acaba esbarrando ali no Mago Howl, que é um mago, né, vamos dizer assim, que tem ali na cidade com a fama de devorar o coração de
mulheres, de jovens mulheres. E ele vive nesse castelo, que é o Castelo Animado, um castelo gigantesco que anda pela cidade, ele vai se movimentando, assim como mostra aqui, né? A representação do Estúdio Ghibli é muito boa, então como se fosse uma coisa toda desmontada assim, com várias portas, chaminés e pernas andando por aí. É o que acontece com ela. E, enfim, voltando pra casa, absolutamente do nada, a bruxa das terras desoladas entra e joga uma maldição nela, transformando ela numa mulher velha, e já diz pra ela que ela não vai conseguir falar sobre essa maldição com ninguém. Extremamente assustada e pensando que isso não vai melhorar a situação dela na loja e não vai fazer sentido pras irmãs ou pra madrasta, ela resolve fugir. No caminho ela encontra alguns personagens, como um cachorro preso por uma bengala, e ela acaba libertando o cachorro. Ela encontra um espantalho com cabeça de nabo e acaba levantando ele e desejando uma boa viagem, vamos dizer assim. E quando já tá à noite, ela já tá meio sem esperança de chegar na irmã dela, que era o plano inicial, na Letty, né, que trabalha com uma feiticeira. Ela acaba encontrando o Castelo Animado e resolve entrar. Consegue entrar depois de muita luta, e ali ela vê que quem tá controlando aquele castelo é o Calcifer, o demônio do fogo, um demônio que tem um contrato com o mago Hal. Então eles conversando, o Calcifer oferece pra ela um trato que se ela quebrar a maldição dele, que prende ele ao Hal, ele quebra a dela, de ser uma mulher velha. Só que ele também não consegue falar da maldição dele, então ele basicamente diz, olha, você vai ter que ficar aqui nesse castelo, convencer o Hal a deixar você ficar, e descobrir por meio das nossas conversas e de dicas ali que vão aparecer ao longo do dia qual é a minha maldição e quebrá-la. Então essa é a nossa história principal e é muito bom, gente, esse livro é muito bom. Eu gostava bastante do filme, mas ao ler o livro eu percebi que o filme ficou um pouco estragado pra mim, porque a história aqui é muito superior e eu percebi que eu não entendo por que o Estúdio Ghibli fez as mudanças que fez. É uma história bem leve, água com açúcar, cheia de magia, cheia de amizade, found family, tem um romance se desenvolvendo bem lentamente e de uma forma muito sutil, que é muito doce, muito fofo. Então eu terminei esse livro com 4,5 estrelas. E aí já reassisti o filme e realmente assim as diferenças são gritantes. O filme que eu gostava tanto pra mim agora é tipo 3 estrelas. Porque eu não entendo as mudanças que o Estúdio Ghibli fez. Ele colocou uma guerra ali que eu acho que deve ser uma crítica social a algum período que eu não prestei tanta atenção. Colocou o Mago Hal se transformando em um monstro, aparentemente quase que sem controle, o que também não tem no livro, e totalmente apagou a participação das irmãs da Sophie do livro, a participação da madrasta, não explica muita coisa sobre isso também, essa mulher aparece, essa mulher some, e o filme não diz muita coisa sobre ela, se é mãe, se é madrasta, não fala muito das irmãs também, corta totalmente essa parte. A Bruxa das Terras Desoladas, que é a maior vilã aqui do livro, no filme faz uma mísera aparição e depois vira uma pedra no sapato deles, porque eles acabam acolhendo ela, e a vilã vira uma outra pessoa que no livro, inclusive, já nem mais viva está. Então, assim, tipo, isso tudo pra mim foi muito confuso, porque eles escolheram seguir por esse caminho e tornou o filme muito, muito, muito mais raso e confuso. O final do filme, pra mim, foi totalmente sem sentido. O fato de por que tinha que ser a Sophie a quebrar a maldição do Calcifer. No livro faz total sentido, porque tem toda essa parte de magia permeando a vida dela. No filme não tem, então não fez nenhum sentido. Enfim, eu ainda tenho um carinho muito grande pelo filme, porque eu gosto dos personagens, eu gosto de como eles foram retratados, eu gosto da música, eu gosto do visual, mas a história eu vou imaginar assim no filme agora, porque... E aí, o último livro que eu li foi um que eu, inclusive, comprei, assim, de repente, no susto. No meu último vlog tem unboxing dele, que é Se Você Pudesse Ver o Sol, da Anne Liang, da editora Out. Esse livro estava na minha lista já fazia bastante tempo em inglês, porque eu tinha ouvido falar dessa parte de fantasia que tem nesse livro. Depois eu ouvi falar que ele também tinha um romance, um Rivals to Lovers, e aí eu me interessei ainda mais e acabei comprando o livro. Terminei ele também com 4 estrelas, então assim, tirando com sangue, todas as minhas leituras do mês foram muito boas. É um livro mais YA, então é jovem, mas a história em si é muito boa. A sinopse basicamente fala da Alice Sun, é uma garota que mora em Pequim, ela nasceu ali, acabou se mudando para os Estados Unidos para estudar e por conta de questões financeiras, para viver o sonho americano com os pais. Isso não deu muito certo, ela acabou voltando para Pequim e sendo matriculada numa escola que é assim, elite da elite, se chama Internato Internacional de Arrington.
E é assim, a elite da elite, só pessoas extremamente ricas estudam nessa escola, pessoas que são famosas, ou filhos de famosos, ou filhos de donos de empresa, enfim, só gente muito rica. E ela não é essa pessoa, ela não é muito rica. Ela tem uma bolsa e é a única aluna na escola inteira que tem uma bolsa de estudos de 50%. Mas mesmo assim, a mensalidade e as taxas são exorbitantes. E aí aqui no começo do livro, ela descobre, né, que os pais dela não têm mais dinheiro para continuar pagando, que eles têm ali pagos mais 6 meses de mensalidade para ela, mas é só isso. Então, isso causa nela um extremo pavor, porque o plano de vida dela consiste em se formar nessa escola que vai prover muitas oportunidades para ela de trabalho no futuro e de prestígio, para que ela consiga um emprego muito bom e dinheiro, muito dinheiro, para conseguir tirar os pais dessa situação e para que ela mesma consiga uma carreira de sucesso. Então, essa é a premissa inicial. A gente tem também nessa escola um cara que se chama Henry Lee, que tá sempre ali batendo de frente com ela nas questões acadêmicas, porque eles são os dois gênios da turma. A diferença é que ele é também rico, herdeiro de uma empresa, e ela é uma ninguém. Então, mesmo se destacando tanto em questões acadêmicas, ganhando prêmios e visibilidade, nesse quesito, ele ainda é muito mais querido e amado do que ela, e muitas vezes ela se sente invisível aos olhos desses colegas. Até que um dia, depois dessa conversa com os pais, ela literalmente fica invisível. Isso assusta muito ela de primeira, percebe que ela não tem controle, e ela volta a ficar visível, e depois volta a ficar invisível. É uma coisa recorrente, ela não tem nenhum controle de quando ela vai ficar ou não invisível. Isso, a princípio, como eu disse, assusta muito ela tenta encontrar resposta do porquê isso está acontecendo, ou tentar controlar e não consegue. E depois ela começa a pensar que talvez ela pudesse monetizar esse poder. Seria uma forma de ela realizar alguns trabalhos para as pessoas da escola dela, ganhar dinheiro e conseguir pagar a própria mensalidade da escola e terminar os estudos dela dentro desse internato. Para isso, ela pede a ajuda do rival acadêmico dela, que é o Henry Lee, para criar um aplicativo para esses serviços, onde anonimamente alguém poderia pedir alguma coisa para ela, para que quando ela estivesse invisível ela pudesse ir atrás dessas informações e ganhar dinheiro. E ele acaba topando 50% dos lucros, né? Eles vão dividir os lucros desse aplicativo, mas ele acaba topando, até porque ele já sabe que ela fica invisível, já que ele foi a primeira pessoa de quem ela foi atrás, pensando ele é inteligente o suficiente para resolver esse enigma, ou pelo menos eu vou ficar satisfeita que um enigma ele não resolveu. E a história é muito divertida, ela fala muito também da discrepância social que tem na China. A nossa autora, que é a Anne Yang, ela é formada em uma universidade dos Estados Unidos, mas ela nasceu em Pequim e cresceu viajando entre China e Austrália. Então isso me fez analisar se esse livro também não é um reflexo do que ela viveu, de discrepância social na China, de xenofobia quando ela estava em outros países, que é uma coisa que ela traz muito aqui na vida da Alice Sun. Então, eu gostei bastante do livro. Basicamente, ele vai falar sobre isso, né? Ela fazendo essas pequenas tarefas que vão de, quero saber se meu pai está traindo minha mãe, então você precisa ir atrás. E aí, ela indo atrás dessas pessoas, ou, enfim, pequenas tarefas desse tipo. Preciso apagar tal coisa do celular de uma pessoa, preciso que você verifique se tal pessoa está falando de mim. Coisas do tipo, e ela vai fazendo essas tarefas, ficando cada vez mais obcecada com essa quantia de dinheiro que ela vai acumulando para tentar se manter nessa escola, ao ponto de que ela acaba deixando a escola de lado, que é uma coisa que nunca aconteceu com ela. Então, eu gostei muito dessa história, porque apesar de ela ter uma premissa simples, jovem, ela tem muito por baixo dos panos dessa parte social, dessa parte de burnout de estudo, tanto dela quanto do Henry, quando ele vai contando da história dele, e do quanto isso é enraizado e abusivo, eu acredito, na China, essa parte de estudar até exaustão. Tanto que um dos professores aqui, em algum momento, falando com ela, foi assim, uma coisa que eu até me emocionou, assim, de tudo que estava acontecendo e de toda a pressão que a Alice está sofrendo, está passando, todo esse burnout, esse monte de coisa que ela tem que fazer, ao ponto de ela relatar que ela tá dormindo 2 horas por noite e que isso ainda é um preço pequeno a pagar pelo futuro dela. E um dos professores simplesmente fala pra ela, você ainda é só uma criança, sabe? E ela diz, o quê?
E ele responde: por mais que possa não parecer agora, você ainda é só uma criança. Você é muito jovem para ter aprendido a ser tão dura consigo mesma. Você deveria ser livre para sonhar, para ter esperança. Isso vem de um lugar onde ele pergunta para ela o que ela quer da vida, e ela percebe que os planos de vida dela são ganhar dinheiro, me formar, ser a melhor, ter prestígio e trabalhar em uma coisa que dê dinheiro. E ele pergunta: não em uma coisa que você goste? E ela diz: eu gosto de ser boa nas coisas, sabe? É uma questão assim que tá enraizada na personagem, de que ela tem que suceder, ela tem que ter sucesso, ela tem que ser grande, ela tem que ser rica, ou ela não vai ser feliz. E isso é uma coisa um tanto quanto perigosa de ser o seu único objetivo de vida. A gente vê também o quanto os pais dela, na verdade, desejam que ela seja uma pessoa boa, acima de tudo e só, sabe? Então, acabei gostando mais desse livro do que eu esperava. Dei 4 estrelas porque sim, sabe? Porque não cheguei no livro pensando, caraca, 5 estrelas, o sentimento. Pra mim, 5 estrelas vem de sentimento. Mas é um livro muito bem escrito, muito legal. Afinal, tem um pouco daquela coisa meio exorbitante de tudo dar certo, mas valeu muito a pena. E eu tô apaixonada nesse livro, muito, nessa capa, que eu amei a arte dele. E é um YA de qualidade. Eu não sou a maior amante de YA nesse momento da minha vida, mas esse aqui valeu a pena. E é isso, gente. Essas foram as leituras que eu fiz durante o mês de março. Não faço mais TBR nem nada do tipo, então não vai ter um vídeo do tipo aqui no canal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Também tem os links de todos os livros citados aqui com o link de associado da Amazon, então comprando por esse link você me ajuda aqui a manter o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!